uma coisa que eu ouvi, eu queria ouvir a opinião de vocês, que eu ouvi muito durante a semana, até porque o LinkedIn é só isso, que o pessoal falou, pô, realmente é trágico, é até um pouco engraçado e tal, mas o lado mais triste é que a gente sabe que muitos executivos pensam da mesma forma. Eu ouvi isso de muitas pessoas. O que vocês acham dessa afirmação? Eu acho que é verdade. É tão simples quanto isso. A gente está falando do ser humaninho, né, que tem aí o lado profissional, está falando do LinkedIn, mas é sempre um ser humano que está nas posições. E voltando àquela questão que eu falei da dificuldade de muitos líderes de TI não terem uma visão de negócio. Isso não quer dizer que eles não possam adquirir isso, né? Eu acho que esse é o grande ponto. A gente está sempre aprendendo, eu sou sempre defensor do lifelong learning, da gente estar sempre aprendendo, e entendo que, muitas vezes, os líderes de TI são muito técnicos e eu vejo muita resistência, sim, em que os projetos andem por excesso de zelo, por excesso de... Não, eu vou corrigir, não é excesso de zelo, não. É por uma visão extremamente técnica e falta de visão de negócio. E da mesma maneira, entendo que o pessoal da área de negócio não tem condições de desenvolver redes neurais com 4 linhas de Python, como foi falado pelo nosso amigo. Então, são os dois lados, cara. Você precisa de gente de negócios que saiba da importância da área de tecnologia e você precisa de gente de tecnologia que saiba da importância da área de negócios. Eu, quando entro em projeto de transformação digital das empresas, a primeira coisa que eu faço é montar um comitê com pessoas-chave de algumas áreas. Sempre tem a área de pessoas, recursos humanos, sempre alguém da área de tecnologia, sempre alguém de uma área de operações, negócios, pelo menos essas áreas. Que essa diversidade é super importante para falar, você sabe, olha o que vai acontecer quando a gente fizer isso aqui no teu lado. Ó, e se isso... Então, esse trabalho em conjunto eu acho fundamental. Então, a partir daí, a gente pode construir muito mais coisa. Cara, eu vou, só para te passar, Ali, eu fiz uma correlação aqui na minha mente. Eu concordo com tudo que o Grau falou. Tudo. E aí, vou generalizar um ponto de, em qualquer área, em qualquer profissão, a gente vai ter pessoas que podem, sim, tornar o processo mais moroso, como a gente vai ter pessoas que são tão brilhantes na competência comportamental que mascaram a ineficiência do processo. Tem os dois lados. Pensa numa coisa, por exemplo, outro dia eu fui dar uma palestra sobre a experiência do paciente num evento do Einstein. Pô, Einstein é referência em um monte de coisa. Patrocínio, né? Einstein. Um abraço. E aí, referência em um monte de coisa. E aí eu fiquei pensando, quem de nós aqui, e quem está acompanhando aí em casa, ou onde esteja agora, nunca passou na mão, né, num atendimento de um médico, uma médica, que foi absolutamente protocolar, seguiu o que foi mandado na faculdade de como você deve examinar, mas não olhou no teu rosto, não te tirou as tuas dúvidas, não te tratou como um ser humano, te tratou simplesmente como um doente. Quem aqui nunca teve isso? Cara, atira a primeira pedra aí. É impossível. Então, a gente tem que olhar, no meu ponto de vista, que isso transcende a estrutura de TI. Óbvio que o negócio ficou focado, dado ao evento, dado ao contexto, dentro do universo de tecnologia. Mas aí a gente tem que olhar, tá em todos os cenários. O que a gente tem que fazer para mudar esse jogo, para mudar o contexto? É óbvio que as organizações elas precisam investir no PDCA, no Kaizen, de tudo que ela propõe ali, e as pessoas são parte desse jogo, né? No fim das contas é um jogo, a estratégia como um todo. Mas, do ponto de vista de que ele talvez tenha trazido ali desabafos fora do tom, mas que parte deles são realidades encontradas por aí, cara, é absolutamente verdadeiro. Não tem que questionar isso. Essa é a verdade. Mas não é só verdadeiro na TI. Eu queria trazer esse adendo. Em todos os mercados. Sim. E eu acho legal, assim, porque eu vejo vamos pegar alguns pedaços caricatos aí que foram colocados, né? Tipo, essa aí dos 4 linhas de Python, né? Eu falo, pô, redes neurais você faz em 4 linhas de Python. De um lado, fala, cara, que absurdo, né? Fala, cara,
como você vai construir redes neurais, 4 linhas de Python. Ao mesmo tempo, assim, as layers que eu acho que você pode trazer para uma discussão como essa. A tecnologia em si, ela tem uma importância relativa perto do que você precisa trazer de dados, de contexto, né? Então, de fato, se for pegar redes neurais, tem uma importância na arquitetura das redes neurais, tem importância na parte do código das redes neurais, mas tem uma importância enorme também, e é difícil você dizer qual que é a mais importante, na parte de dados. Então, então tem que olhar para os dados. Aí fala, mas vamos para uma outra layer. Fala, vamos pegar lá dados, a rede neural, tecnologia, mas, cara, se isso não for resolver um problema de negócio, né? Se isso não está conectado com o mundo dos negócios, para que eu vou usar a tecnologia? Ela pode ser simplificada. Então, se você for olhar dessa lógica, aí você fala, cara, de fato, tem uma importância vital na tecnologia, só que ela não é a única responsável para gerar valor, né? Aí você tem que olhar para a parte e falar, mas como eu vou alimentar essa tecnologia, com que dados, como eu vou trabalhar para que não só o pessoal da tecnologia esteja conversando num projeto, mas ele entenda o que está acontecendo no mundo dos negócios. Então, você pode desdobrar, vamos dizer assim, com um olhar positivo, falar, cara, de verdade, tecnologia é tecnologia. Não menosprezando nem aumentando o seu valor, mas tem outras layers, outros papéis que você precisa trazer. Só que isso não foi a maneira como foi entregue. Esse que é o problema, né? Que eu vejo. O problema é que como foi entregue? São 4 linhas de Python. Você pode até falar, não, tecnologia não é tudo o que você precisa, né? Vamos traduzir para um jeito mais adequado. Tecnologia não é tudo que você precisa para entregar valor com um IA. Sim, ficou muito melhor, né? Muito, muito melhor. Mas falar 4 linhas de Python, você fala, ofende o trabalho do tecnólogo, da pessoa que faz tecnologia, fala, cara, não é 4 linhas de Python. E por acaso ainda é uma parte muito importante da tecnologia. Sim, pois é. Por acaso ainda é. Não é 4 linhas, não são 4 linhas, são muito mais. Mas tem mais os dados. Não se falou do que falta, né? Quando falou de uma maneira muito, muito também caricata, e aí fica difícil. Você fala, eu tô provocando, legal, tô provocando, mas fica difícil você conseguir sair do outro lado do túnel, vamos dizer assim. Depois da provocação, o que eu faço com essa provocação? A maioria ficou só ofendido. Cara, aí nós desperdiçamos. Como mensagem, desperdiçamos, porque era para falar, dava para falar muito mais coisa de uma forma, não, a tecnologia não é tudo, legal. E o que eu preciso fazer? Tem que olhar para isso, para isso, para isso. Mas como foi entregue? Fala, cara, tecnologia não é tudo. 4 linhas de Python.